Olá, povo de Deus. Hoje estamos fazendo um culto diferente, o templo vazio, apenas o pastor Salles e mais uma equipe que está nos dando suporte aqui nessa noite. Nós hoje queremos transmitir a você uma reflexão muito especial. Estamos vivendo um tempo diferente. Um tempo que nós jamais sonhávamos que iria acontecer. Os templos fechados, mas não a igreja. A igreja está atuando em oração, buscando sempre a presença do Senhor nosso Deus. O texto que eu gostaria de compartilhar com você hoje é o de Êxodo capítulo 3, verso 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Nós vamos fazer uma alusão ao que está acontecendo hoje com o que aconteceu no Egito alguns milhares de anos atrás. Aquilo que todos nós conhecemos, as pragas do Egito. Pragas, epidemias, são sempre sinais. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo de número 24, que as pragas, epidemias são sinais. Sinais para a igreja, sinais para aqueles que dizem não ter fé, são sinais. Como as 10 pragas também foram sinais para os egípcios, mas também sinais para a igreja. Para os egípcios, sinais de morte e destruição. Para os judeus, sinal de vida, de livramento, de sair de uma condição de escravidão para uma condição de liberdade. O povo judeu estava escravizado no Egito já por quase 430 anos. Estava chegando a hora da libertação do povo judeu. E Deus então levanta um libertador. E esse libertador foi Moisés. E Moisés chega então ao Egito, encontrando o povo de Deus numa situação dificílima. Os judeus estavam vivendo ali numa dura escravidão. Preparavam argamassa, a fabricação de tijolos, eram trabalhos braçais muito fortes. Construíam cidades como a de Pitom e Ramsés, como a própria Bíblia diz. O faraó daqueles dias era o opressor Ramsés II. E então, essa época era uma época de governo muito ditatorial. E o povo escravizado. E o libertador Moisés chega com uma mensagem de Deus. E a mensagem para Faraó foi exatamente esta. Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa. Deixe sair o meu povo, disse Deus do Egito, da escravidão, para que me preste um culto, culto de adoração. Porém Faraó, ele responde assim a Moisés: quem é o Senhor? Cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Disse Faraó: eu não conheço o Senhor, e também não deixarei ir Israel. Ele disse: não conheço Deus, não conheço o Senhor. Quantas pessoas, por não conhecerem ao Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, cometem
atos que jamais deveriam cometer. E então Faraó disse: não conheço Deus, e também não respeito o povo de Deus. Mas Deus vai mostrar para Faraó quem era ele, quem é o Deus vivo, quem é o Deus verdadeiro. Deus disse: vou pôr um fim a essa escravidão, a escravidão do povo judeu que estava no Egito. Então Deus anuncia as 10 pragas que viriam sobre o Egito através de Moisés. Uma foi chamando a outra praga. Não foram apenas alguns dias essas pragas, foram várias semanas, vários meses, porque elas anunciavam, eram sinais dizendo: eu estou dando tempo, o que eu estou enviando agora é para que vocês entendam de que alguma coisa não está indo bem aqui no Egito, e não está indo bem para os judeus, que alguma coisa não está indo bem no Brasil. Aí você que está na Suíça nos acompanhando, nos Estados Unidos, na Espanha, no México, em todos os lugares que vocês nos acompanham agora por essa transmissão, alguma coisa não está bem. Coronavírus é apenas um sinal de que alguma coisa não está indo bem, que precisamos voltar a conhecer a Deus como Senhor, Criador dos céus e da terra. Então Deus anunciou as 10 pragas através de Moisés. Eu gostaria de rapidamente falar sobre cada uma delas. A primeira delas foi a transformação das águas do Nilo, do rio Nilo, em sangue, bem como todas as águas ali do Egito. Mas do Nilo tinha um significado muito especial. O Nilo, ele fornecia meios de transportes para a navegação para vários lugares do Egito. Também ali se pescava. Era também o Nilo o lugar que fornecia o emprego para tanta gente. Mas quando o rio é transformado em sangue, muita gente perde o emprego, perde a fonte de alimento, que é o peixe, e perde a água potável. Água é vida. A primeira coisa que todos sentiram, que estavam perdendo a vida. Mais ainda, para nós, mexeu na economia egípcia daquele momento. A primeira praga foi um sinal na economia: desemprego, fome, falta de vida. Aí o primeiro sinal anuncia o segundo, que foi exatamente a rãs. Se a gente pega no livro de Apocalipse, rãs simbolizam espíritos de demônios que são soltos no Egito. A Bíblia diz que as rãs, elas entraram no palácio, no quarto, na cama de Faraó. Imagine dormir com rãs, coisa nojenta e que traria várias doenças naqueles dias. A economia é abalada. Segunda coisa que é abalada é a família. A família agora não tem paz, não tem sossego, com o segundo sinal, a segunda praga. A terceira praga foram os piolhos. Lembra epidemias que Deus envia sobre o Egito? O pó é transformado em piolhos. O piolho nasce aonde? Não é na cabeça? E eles reproduzem, soltam ovos. E esses reproduzem trazendo as lêndeas. Quem já não as teve, né? Elas se reproduzem com rapidez. Assim são as epidemias. Elas se espalham rapidamente. E mexeu os piolhos na cabeça, trazendo desconforto e medo, sem saber o que vai acontecer amanhã. Mas mesmo assim, apesar dos sinais, Faraó e o povo judeu, o povo egípcio, não se importa com isso. Deus então anuncia a quarta praga. O enxame de moscas invade os palácios, as casas de todos que estão ali, e a terra do Egito começa a ser arruinada. Você sabe, moscas incomodam. Elas deixam larvas,
apodrecem alimentos, deixam bactérias, parasitas, vários vírus. E foi aquilo que foi sendo semeado ali na terra do Egito. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo? Não é esse medo, esse cuidado? As pessoas tendo que se trancar dentro de casa. Isso é um sinal. Mas eu quero te dizer uma coisa. Para você, homem e mulher que teme a Deus, Deus mostra que vai fazer diferença entre aqueles que temem a Ele ou não temem a Ele. Quando a praga das moscas são liberadas sobre o Egito, a Bíblia diz que Deus começa a fazer a diferença. A diferença é estabelecida. E Deus disse: e naquele dia tratarei de maneira diferente. Tratarei de maneira diferente a terra dos judeus com a terra dos egípcios. Farei distinção entre o meu povo e o povo de Faraó. Vou tratar de maneira diferente, disse Deus. Farei distinção, disse Deus. Enquanto na casa dos egípcios tinha umas moscas, na casa do judeu não tinha, porque tinha a proteção da parte de Deus. Quando as águas se tornaram em sangue, não tinha para os egípcios, mas tinha água pura e potável para os judeus. Vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Pois bem, mesmo assim Faraó e o povo judeu endureciam o coração. Quantas pragas já vieram no mundo, Deus chamando a atenção. Nós poderíamos citar tantas delas, mas o coração do ser humano vai se tornando duro e impenitente. E Deus vai dando uma oportunidade após oportunidade. E então Ele libera a quinta praga lá no Egito, que é a morte dos rebanhos, trazendo fome, mais uma vez mexendo na economia. Uma praga que mata cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas. A Bíblia diz: todo o rebanho dos egípcios morreram. Mais uma vez a diferença. Mas nenhum rebanho do povo que teme a Deus morreu. Enquanto os sinais servem para uns de morte, para outros de aviso de vida e proteção. Porque nós temos um Deus que cuida daqueles que lhe pertencem. Nós temos um Deus que esconde os seus filhos para que nenhum mal lhe sucedem. Agora morrem os animais. Mais uma vez a economia é abalada lá no Egito. E é tão difícil que o povo começou a dizer: a terra está sendo destruída. Mas mesmo assim, aquele povo não entendeu que Deus estava dando uma oportunidade de arrependimento. E o Senhor disse mais: mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e do Egito, e nenhum animal dos israelitas morrerá. Deus protege a nossa vida, Deus protege a nossa família, Deus protege a nossa casa, Deus protege os nossos animais, Deus protege o nosso emprego. O que Deus está querendo é que nós o conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quanto tempo você não teve para conhecer Deus? Deus teve que te levar para casa, sentar-se e dizer: pensa em Deus. Você depende de Deus. Não há remédio até agora inventado para curar a nova praga, a nova epidemia, a não ser a proteção de Deus. Pois bem, aí mesmo assim o povo não voltou-se para Deus. Deus anuncia então a sexta praga. Foram vários meses, um trazendo a outra. A sexta foi a sarna, as doenças virais, aquelas que são transmitidas de pessoa a pessoa, e que trouxe úlceras purulentas sobre todos os egípcios, e começaram a haver mortes, com tipo de várias doenças que se espalharam no corpo das pessoas, e não havia cura, não tinham como se ver livre de tudo aquilo. Mas lá onde morava o povo judeu, não tinha sequer uma epidemia. Era o povo guardado por Deus, protegido por Deus. Mas mesmo assim, o povo foi se tornando duro e resistente. E Deus chama então a sétima praga. Você percebe que as pragas trouxeram mudança na economia, trouxeram mudança na agricultura,
e várias coisas vieram acontecendo no trato familiar. A sétima praga que Deus traz é o granizo, pedras de gelo, que são derramadas sobre a terra do Egito. E Deus disse: quem não quiser morrer, fique dentro de casa. Quem não quiser morrer, fique dentro de casa. E a Bíblia diz: quem teve temor foi para dentro de casa e não morreu. Quem ficou fora de casa, diz a Bíblia, que morreram. Foram dias terríveis, quando Deus envia o granizo, fez cair do céu raios, pedras grandes de gelo, que atingiu todos que estavam no campo e também os animais, e destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Mas somente, diz a Bíblia, somente na terra de Gósen, onde habitavam os judeus, não caiu nenhum granizo, não morreu absolutamente ninguém, porque temeram a Deus, entraram dentro de casa, se protegeram como era a ordem. Mas granizo, nessas 4 finais, eu quero fazer um parênteses. O granizo, pedras de gelo, nos lembra um momento de esfriamento espiritual, falta de fé no coração das pessoas e da família. O granizo nos lembra dureza, frieza, afastamento de Deus, e nos lembra aqui a destruição também da natureza. E a gente está vendo que é isso que está acontecendo no mundo inteiro. Ninguém se valoriza mais, dá valor mais àquilo que está acontecendo nos sinais. O aumento da temperatura, a destruição das florestas, degradação dos mananciais, era um sinal. A 7ª praga que Deus estava dizendo: o tempo está chegando ao fim. Chegando ao fim para os judeus, porque eles sairiam do Egito. Chegando ao fim para os egípcios, se eles não se arrependessem, essas pragas os atingiriam. Mas, mesmo assim, mesmo a terra do Egito sendo destruída, ninguém quis se voltar para Deus. Deus então anuncia a 8ª praga, a praga dos gafanhotos. E quantas reportagens a gente pode ver pelo mundo inteiro, os malefícios que os gafanhotos trazem. E a Bíblia diz que como nuvens eles escureceram o Egito, trazendo destruição, devoraram toda a vegetação, devoraram todos os frutos das árvores, não restou nada verde no Egito. Imagine, é do verde que nasce a respiração. Essa nova praga, coronavírus, eles atacam exatamente o quê? A respiração das pessoas, o fôlego das pessoas, o respirar das pessoas. É preciso temer a Deus. Isso aconteceu no Egito. Isso acontece agora no pleno século 21. Deus dizendo: o sinal está aí. Conheçam Deus. Se voltem inteiramente para Deus. Mas mesmo assim, o Egito destruído, fome, economia abalada, sem dinheiro, sem emprego naqueles dias. Mesmo assim o coração se endureceu. Os gafanhotos trouxeram momentos difíceis, mas aí estava preparando para a penúltima praga, a praga das trevas, a 9ª delas. É aquele momento de dor, de indecisão. As trevas nos lembram a perda da visão espiritual, a perda da visão de Deus, porque os homens se tornaram tão egoístas, só pensam em trabalho, em dinheiro, trabalho e dinheiro, não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família. Já não pegam mais a Bíblia para ler, já não frequentam mais um culto, pelo menos aos domingos. Foi um tempo de trevas, ninguém podia andar de um lado para o outro, porque as trevas eram intensas. Nós estamos vivendo esse momento de trevas tão intensas. A dureza espiritual trouxe destruição. A destruição trouxe um momento de trevas, que muitos pensaram e desistiram até de crer em Deus.
Mas a Bíblia diz que enquanto havia trevas no Egito, todavia, todos os israelitas tinham luz aonde eles habitavam. Povo de Deus, tenham fé. A luz aonde você está. E esta luz não é um brilho meramente humano ou de uma iluminação das empresas que fornecem energia elétrica. É a luz de um Deus Todo-Poderoso que traz resplandecer e proteção para aqueles que nele acreditam. Esse tempo de trevas estava anunciando a última praga. Por enquanto, o que foi tocado foi na economia, na agricultura. Os valores familiares foram tocados. Mas agora Deus toca na própria vida do ser humano ali no Egito. Anuncia a 10ª praga. E a 10ª praga era a morte de todos os primogênitos que haviam na terra do Egito. E então a Bíblia diz que na última praga houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não houvesse pelo menos um morto. As pragas trazem dor, caos e destruição, trazem morte. Mas na casa dos egípcios havia morte, mas na casa dos judeus não havia morte. E outra vez vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deus está mostrando para os egípcios naqueles dias, para brasileiros, suíços, norte-americanos, mexicanos, para aqueles que nos acompanham agora em todos os estados do Brasil, estão conectados aqui conosco em vários países do mundo. É preciso entender aquilo que está em Deuteronômio 32, 20, 39. Veja agora, disse Deus, eu sou o único, eu mesmo, disse Deus. Não há Deus além de mim. Deus disse, eu faço morrer e eu faço viver. Eu faço a ferida e eu curo a ferida. E disse Deus, ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Mas me escuta, povo de Deus. Todos vocês que hoje precisam estar cultuando a Deus em suas casas, porque estamos obedecendo às autoridades constituídas. Escute o que eu vou te dizer. Da mesma maneira que Deus protegeu os egípcios, Deus protegeu os israelitas, os judeus, da saraiva, das trevas, dos gafanhotos, das moscas, das pragas. Deus continua fazendo o mesmo, porque Deus protege a aliança que Ele tem comigo e com você, a nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Deus protegeu a vida, a família, o emprego, a economia, os animais, a casa. Deus protegeu tudo dos israelitas, eram protegidos de Deus, porque ninguém toca na menina dos olhos de Deus. O povo judeu não sofreu nada, mas a Bíblia já nos diz isso: cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Diz ainda mais no Salmo 91, praga nenhuma chegará à tua casa, mas a tua casa precisa ter a marca do sangue de Jesus Cristo. Para que você entenda a grandiosidade disso, a Bíblia diz que quem entregou a vida para Jesus, a sua vida está oculta em Deus por Cristo Jesus. Mas eu vou ler para você na Bíblia a história de um homem, de um escritor bíblico chamado Baruque e do grande profeta Jeremias. Os reis daqueles dias queriam matá-los, mas olha o que a Bíblia diz: mas não puderam fazer, porque o Senhor os haviam escondido. Jeremias 36, 26. Deus escondeu Jeremias e Baruque e ninguém conseguiu encontrar eles. Você é protegido de Deus, você é protegida de Deus. Vão te procurar, vírus, epidemia, seja lá o que for, mas se você está guardado por Deus, escondido por Deus, escondido em Deus, fazendo aquilo que você deve fazer com precauções, pode ter certeza, você tem a proteção de Deus. Você está escondido em Deus. Pois bem, na 10ª praga acontece uma coisa muito importante.
Deus disse assim aos israelitas: estejam preparados para sair, estejam prontos para deixar a escravidão, estejam prontos para deixar esse país devastado, estejam prontos para irem para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Estejam prontos para sair, estejam prontos para a nova vida, para uma transição do velho para o novo, da escravidão para a libertação. Estejam prontos, porque Deus quer e vai fazer algo novo na sua vida e na sua família. Volte-se inteiramente para Deus. Então, naquela noite, na noite da 10ª praga, na noite da morte dos primogênitos, a Bíblia declara exatamente assim. Eu vou ler o que diz a Bíblia. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos, porque a profecia disse que eles teriam que ficar ali 430 anos. Deus queria libertar, Faraó não quis deixar, então teve que vir as pragas, para que eles conhecessem que só existe um Deus, único e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E a Bíblia diz assim: no dia da última praga, no dia em que se completaram os 430 anos, naquele mesmo dia, no mesmo dia que se completaram os 430 anos, Deus tira todo o povo judeu do Egito, tira eles da escravidão, naquele mesmo dia que se completaram os 430 anos, porque Deus é fiel, Deus trabalha com o tempo. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todo o propósito, e esse tempo de ficarmos em casa hoje é um tempo do propósito de Deus. Os judeus tinham que ficar em casa, nós também, mas não para brincar, para orar, meditar e ver a grandeza do nosso Deus no mesmo dia, porque é um tempo determinado para todo o propósito de Deus. O apóstolo Pedro já nos dizia: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. O tempo é de humilhação, o tempo é de pedir perdão pelos pecados praticados por nós, por nossa família, pelas autoridades constituídas desse país. É tempo de se humilhar, para que no tempo certo, devido de Deus, Ele possa nos exaltar, porque o Senhor sabe livrar os piedosos, diz ainda Pedro. E o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios 10:13, Deus não nos deixará ser provado além das nossas forças, mas com a tentação, Deus também enviará o escape. Deus tem um escape para você, Deus tem uma saída, e eu quero te dizer que esse escape, essa saída, é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a porta, quem entrar por mim, encontrará pastagens, encontrará salvação, encontrará proteção, porque Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Aquele que vem a Jesus Cristo de maneira nenhuma será lançado fora. E sabe, quando Deus tira os judeus, eles tiveram que fazer e dar um grande testemunho. Sabe qual foi? Disse assim: olha, palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo que Deus falou, tudo se cumpriu, porque Deus cumpre tudo que vai acontecer. Deus cumpre tudo o que Ele falou. Ele disse: se nós passarmos pelo fogo, o fogo não vai nos queimar. Se passarmos pelas águas, elas não vão nos afogar, porque Ele está conosco. E você que está com muito medo aí dentro de casa, não tenha medo. O Senhor pergunta, em Isaías 49, pode uma mãe esquecer-se do filho que ama, que dele não se esqueça? Mas ainda que se ele se esquecesse, eu não me esquecerei de ti. Deus não se esqueceu de você. E você, se esqueceu de Deus? Em 2 Crônicas 15 está dito que Deus está conosco enquanto nós estivermos com Ele. Mas se nós o deixarmos, Ele nos deixará. Não deixe Deus. Tenha Deus em sua vida, em sua família. Não deixe a praga destruir a sua lar, a sua vida, a sua família, e nem o seu relacionamento com Deus. O seu dinheiro,
não pode comprar a cura. Pode comprar o remédio, mas não compra a cura. O seu dinheiro. Pode comprar a cama que você dorme, mas não compra o sono. Deus, sem dinheiro, te dá sono, te dá saúde, te dá o perdão, te dá a salvação. Mas, pois bem, estamos encaminhando para essa reflexão dessa noite. O que faz cessar a praga? É claro que nós devemos higienizar as nossas mãos, ficar em casa, como dizem as autoridades, seguir as regras que estão dizendo as autoridades sanitárias do nosso país. É claro que nós devemos fazer aquilo que nos está sendo dito, mas eu quero te dizer uma coisa. Sabe como Moisés combateu as pragas do Egito? Sabe como Moisés combateu as pragas do Egito? Sabe como? Com oração. A cada praga que vinha, Deus mostrava para o povo judeu que era um povo escolhido, protegido. Era um povo que Deus tem um plano, e quando Deus tem um plano com o homem ou a mulher, esse plano não será frustrado, nem por epidemias, nem pelo diabo, nem pelo inferno. Deus então disse que a cada momento que vinha uma praga, e Deus se lembrava da aliança que ele tinha com o povo judeu, ele não deixava que nenhuma praga chegasse naquela casa e nem chegasse naquele lar. Então a primeira coisa de proteção que eu e você temos contra as pragas, contra as maldições, é a aliança de Deus conosco, porque Ele nos amou e deu seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando a praga estava chegando na casa dos egípcios, Deus deixava ir, mas na casa dos judeus, Ele se lembrou da aliança que Ele tinha com a casa de Abraão, Isaque e Jacó. Ele se lembrou e disse: eu vou livrar vocês da escravidão. Deus tem uma aliança conosco hoje, no século 21. Essa aliança é chamada de nova aliança no sangue de Jesus, o sangue derramado na cruz do Calvário. Você que entregou sua vida para Jesus Cristo, você está protegido pelo sangue de Jesus Cristo, protegido por uma aliança de Deus para conosco, porque a Bíblia diz: quem nos separará do amor de Deus? Nada, ninguém vai impedir Deus de me amar, vai impedir Deus de te amar. Ame a Deus, e você estará protegido pela aliança no sangue de Jesus Cristo. A segunda coisa que nos protege é a oração. Aliança no sangue de Jesus Cristo. A oração. E Moisés combatia exatamente as pragas com oração, como eu disse ainda há pouco. Quando vieram as rãs, Moisés orou e as pragas morreram. Quando vieram as moscas, Moisés orou e não restou uma só mosca. Quando vieram os trovões e o granizo, Moisés orou e acabaram-se os trovões e o granizo e a chuva parou. Quando vieram os gafanhotos, mais uma vez Moisés orou e não restou sequer um gafanhoto em toda a extensão da terra do Egito. A oração é uma arma poderosa. A rainha Vitória da Inglaterra dizia que ela temia muito mais a oração de um homem de Deus do que as bombas atômicas, porque as bombas estouram aqui, destroem aqui, mas a oração de um homem e de uma mulher de oração, homem e mulher de oração, elas abalam o céu. A Bíblia diz que tudo que é ligado na terra será ligado nos céus. Foi assim que homens e mulheres de Deus venceram, pela oração. É tempo de orar, é tempo de renovar a aliança com Deus, é tempo de oração, é tempo de buscar a Deus. E a última coisa, a primeira coisa que cessa a praga é ter aliança com Deus. Nós, igreja, nós brasileiros, nós de outros países, precisamos voltar a ter aliança com Deus, servir a Deus com sinceridade e fidelidade, voltar a ter um tempo de oração, em casa, na igreja. É tempo de voltar para Deus.
E a terceira coisa que faz cessar a praga, e a última, é o sacrifício. Quando Deus retirar o povo da terra do Egito, Deus disse assim ao povo: vocês, cada família, vai se reunir dentro da sua casa. Quando nós não ouvimos Deus, quando nos calamos, as próprias pedras clamarão. Nós não quisemos fazer os cultos domésticos, muitas vezes, os cultos dos lares. Deus tem que usar as autoridades constituídas para dizer: fique em casa, cuide da sua família, cuide do seu lar, juntos se reúnam para buscar a Deus, para servirem a Deus em unidade. Então Deus disse para os judeus: fiquem dentro de casa. Cada família reúna a sua família e fiquem dentro de casa. Mas não era simplesmente ficar dentro de casa. Eles iam celebrar a Páscoa. Eles iam lembrar as maravilhas que Deus fizeram na vida deles. Use esse tempo que as autoridades estão nos pedindo para ficar em casa, para relembrar as maravilhas de Deus, para relembrar o que Deus tem feito por nós, para lembrar da criação que Ele fez dos céus, da terra, do mar e de todas as coisas, para lembrar que Ele criou você, que Ele fez você, que Ele te deu uma família. Então, disse Deus: cada família se reúna dentro da sua casa, e vai pegar o sangue de um cordeiro, e vai ungir os umbrais da sua casa. Proteja a sua casa com o sangue do cordeiro. E Deus disse: porque quando eu entrar na terra do Egito para matar os primogênitos, ou enviar as pragas, eu vou ver o sangue, e na casa que estiver o sangue, a proteção do sangue, eu vou passar por cima dessa casa, e não haverá morte ali. Exatamente isso o significado da Páscoa: transição, passagem da morte para a vida, da escravidão para a libertação. E então a Bíblia Sagrada nos diz, e eu quero dizer isso para você, que um sacrifício maior foi feito por nós, de um cordeiro imaculado, sem defeito, sem pecado. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio a esse mundo, nascido de uma mulher, cresceu, aqui pregou o Evangelho, veio anunciar as boas novas de salvação aos perdidos. Ele mesmo disse: eu vim buscar e salvar os que se perderam. Mas Ele foi morto, pregaram Ele na cruz do Calvário. Mas eu quero te dizer que aquele sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, cada prego em suas mãos, em seus pés, cada chicotada em seu corpo, cada ferida, cada gota de sangue derramado, era a minha libertação e a sua libertação. Era o perdão dos meus e dos seus pecados. Aquela cruz era para mim e para você, mas Jesus Cristo tomou o meu e o seu lugar, derramou o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E aonde o sangue de Jesus está, o diabo estremece. Seja lavado no sangue de Jesus Cristo. Arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, porque o sangue de Jesus te deixa alvo mais do que a neve. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. E se você está em Cristo, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. As pragas vieram porque os egípcios não quiseram conhecer Deus. As pragas não chegaram à casa dos judeus porque eles conheciam Deus e foram marcados pelo sangue, assim como eu e você temos essa marca no sangue de Jesus Cristo. Faraó disse: eu não sei quem é Deus, eu não conheço Deus, mas Deus disse: Faraó, eu vou te mostrar quem é Deus. Você que me assiste agora, no Brasil ou nas nações, Deus está mostrando que Ele é Deus. E que eu e você, sem Deus, não somos nada. Uma praga que começou em novembro, lá na China, coronavírus,
em 5 meses chegou ao mundo inteiro, ninguém pode impedir. Deus pode e vai impedir. Deus pode. Todos os esforços humanos são necessários, mas o maior esforço que Deus quer agora é um esforço divino, uma volta inteiramente para Ele. E então, para encerrar, quando Deus tira naquela mesma noite, naquele tempo, no dia do livramento, e o dia do livramento na minha vida e na sua vida é hoje, Deus coloca o povo diante do Mar Vermelho. O povo mais uma vez fica com medo, mesmo vendo os milagres de Deus, ainda fica com medo. E portanto, meu amado irmão, minha irmã, tira o medo do seu coração. O verdadeiro amor lança fora o medo. Então Deus disse assim, Moisés disse assim para o povo, diante do Mar Vermelho: olhem para os seus inimigos, olhem para os seus inimigos, olhem para aquilo que te causa medo, olha para esse exército de Faraó, olhe, porque vocês os verão pela última vez. Olhe para os seus medos, olha para aquilo que te apavora, olhe, porque esse inimigo você vai vê-lo pela última vez. Assim como aconteceu com os egípcios, a Bíblia diz que eles foram sucumbidos no meio do Mar Vermelho, e realmente o povo de Israel nunca mais viram os seus inimigos. Deus trouxe livramento, Deus trará livramento, mas faça a sua parte, continue em casa em oração, higienize suas mãos, só saiam de casa se for estritamente necessário, continue orando e jejuando, se volte inteiramente para Deus, porque Faraó teve que dobrar os joelhos. Nós também temos que fazer isso. Por mim mesmo jurei, disse Deus, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua confessará que eu sou Deus. Creia, volte-se para Deus nessa noite, dobre os seus joelhos diante dEle, confesse que só Ele é o Senhor da sua vida, da sua família e do Brasil. E Deus disse: se vocês derem ouvido ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, e se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre nenhum de vocês nenhuma das pragas que eu trouxe sobre os egípcios, porque eu, disse Deus, eu sou o Senhor que te sara. Quero orar por você. Está agora em sua casa, dê suas mãos para sua família, ou melhor, se une agora a sua família em oração. Quem sabe agora você precisa se reconciliar com Deus, está afastado do Evangelho. Quem sabe você está tão cheio de arrogância que nunca quis saber de Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que Ele te exalte. Receba a proteção de Deus, volte a fazer uma aliança com Deus, volte a ter uma vida de oração, volte verdadeiramente a ter a proteção no sangue de Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Quero orar por você, em sua casa, em seu lar. Oremos. Pai, em o nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, a tua palavra chegou agora a lares no Brasil inteiro e alguns países do mundo. E a tua palavra é viva e ela é eficaz. Estamos vivendo um tempo como aquele no Egito, Senhor. O tempo que vivemos é um tempo em que a economia está abalada, as famílias estão abaladas, a confiança está abalada. Tempo de trevas e de dureza espiritual. Mas hoje o Senhor está nos chamando de volta para Ele, de volta para o Senhor. Em cada lar agora, meu Deus, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu ministro a tua bênção, que teu Espírito Santo vai convencendo esse homem, essa mulher, a vir à salvação em Jesus Cristo, a se voltar para o Senhor, a entender que tu és Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. E aqueles que forem se reconciliando, abrindo o coração para o Senhor,
vão recebendo a cura na alma e no corpo, Senhor. Meu Deus, repreenda desse lar e dessa família a morte. Mantém-te sob a cobertura do teu sangue. E eu quero orar agora pelas autoridades constituídas no Brasil e no mundo inteiro, para que eles se voltem para o Senhor. Ora agora por todos os profissionais da saúde, aqueles que não podem parar, que estão nos hospitais, nas clínicas, que estão nos supermercados, nos ônibus. Protege-os também, meu Deus. Meu Deus, envia o teu Espírito e renova a face dessa casa. Senhor, envia o teu Espírito e renova essa família, que todos se voltem para o Senhor. Deus, nós declaramos a tua bênção sobre essas vidas, sobre esse lar, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Volte-se para Deus. Receba a proteção no sangue dele. Como ministro do Evangelho, eu te coloco de novo sob a proteção do sangue de Jesus Cristo. Tenha uma semana abençoada e nós voltamos logo, logo com mais uma mensagem poderosa da parte de Deus. Deus te abençoe. Foi bom estar com você.